Estamos de volta com a segunda parte do nosso módulo 2 de Química Geral, configuração eletrônica e periodicidade química. Como eu disse, nós vamos estudar agora o que eu chamo de configurações especiais. Realmente é um aprofundamento, que lógico é cobrado em provas de nível mais alto. Dos 118 elementos químicos que nós temos atualmente, o princípio da construção que a gente consegue fazer pelo diagrama de Linus Pauling resolve o problema para a maioria dos elementos químicos. A configuração eletrônica que você realiza pelo diagrama de Linus Pauling é a configuração correta, é a configuração real para a maioria dos elementos químicos. Somente 20 elementos químicos não obedecem ao diagrama de Linus Pauling. Desses 20 elementos químicos, a maior parte deles eu posso explicar dividindo em dois grupos, que é o que nós vamos ver aqui agora. Na prática, são os grupos que a gente precisa aprender, ok? Então, fique muito tranquilo, porque o diagrama de Linus Pauling é a regra. É a regra que vale para a maioria dos elementos químicos. Apenas 20. 20 elementos não obedecem ao diagrama de Linus Pauling. E aí, nós vamos dividir em dois grupos e eu vou explicar agora esse primeiro caso. O primeiro caso, ele ocorre no quarto período da tabela periódica, envolvendo os subníveis 3D e 4S. Esse caso geralmente é ensinado nas salas de aula, nos cursinhos, de uma maneira muito superficial. Geralmente se ensina para o aluno só o seguinte: quando a configuração eletrônica terminar em S2D4, você tira um elétron do subnível S e bota para o subnível D. Aí vai ficar S1D5. Com certeza, se você já estudou Química, já fez o terceiro ano, você deve lembrar dessa explicação. S2D4, isso é a teórica. Real, S1D5. Tira um elétron do subnível S2, que vai ficar S1, e coloca no subnível D4, que vai ficar D5. E a explicação que é dada, de maneira bem simples, é que no D4 estava faltando um elétron para o subnível ficar semi-preenchido, já que o subnível D comporta 10 elétrons, para ele ficar semi-preenchido seria D5. Quando você tira um elétron do S2 e bota para o D4, fica S1D5. O S1 fica semi-preenchido, o D5 fica semi-preenchido. É verdade que os subníveis, eles conseguem uma configuração mais estável ou quando estão semi-preenchidos, ou quando estão totalmente preenchidos. Então, tirar um elétron do subnível S, do S2, e levar para o D4, para ele ficar D5, agora os dois vão ficar semi-preenchidos. Isso é bom, isso é uma configuração mais estável, por isso que ela é uma configuração real, ok? E isso acontece também com o S2D9. Não é? Você tira também um elétron do S2, bota lá no D9, vai ficar S1D10. O S1 vai ficar semi-preenchido e o D10 vai ficar totalmente preenchido. Então eu poderia dizer, pronto, expliquei aí duas exceções importantes, S2D4, que se transforma em S1D5, e S2D9, que se converte em S1D10. E poderíamos dizer, está explicado, vamos para frente, vamos para a terceira parte. Mas nós vamos ver aqui que existe mais alguma coisa que geralmente não se fala. Tá bom? E explicar o porquê realmente dessa exceção. É isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Então, o cromo, o elemento cromo, ou crômio, de número atômico 24, ele tem a seguinte configuração teórica, por isso que eu coloquei aí em vermelho. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Veja, terminou em S2d4. Aí a gente lembra muito bem, isso é muito ensinado, que você vai tirar esse elétron do S2 e botar aqui no D4. Vai ficar S1D5, que é essa configuração real. Realmente isso é verdade. Vai ficar agora 4S1, 3D5, que são os dois subníveis mais energéticos. É lógico que o D4, o 3D é o mais energético, o 4S é o mais externo. Você sabe já fazer essa diferença entre o mais energético, que é o último que você escreve no diagrama de Linus Pauling,
já que é um diagrama em ordem crescente de energia, e o que tiver o maior número quântico principal é sempre o mais externo. Então essa é realmente uma exceção importante no caso do elemento crômio. Então o crômio não tem a configuração eletrônica do diagrama de Linus-Pauling, que seria 4s2, 3d4. Ele tem 4s1, 3d5. Então aquela brincadeirinha de tirar um elétron do subnível 4s e botar para o subnível 3d, para ficar agora 4s1, 3d5, tá bom? É uma boa explicação. Mas, na verdade, isso ocorre, pessoal, porque quando o número atômico é 24, de 24 em diante, as energias dos subníveis 4s e 3d são tão próximas que os elétrons vão ocupando os orbitais como se pertencessem a um mesmo subnível, obedecendo à regra de Rand, que é a regra da máxima multiplicidade. Ou seja, quantos elétrons eu tenho para colocar aqui? 6. Então, na verdade, não entra 2 e 4 e depois vem um para lá, como geralmente se explica para o aluno entender mais facilmente. A verdade é essa daqui. Com o número atômico 24, o 4s e o 3d têm energia tão próxima que é como se eles fossem preenchidos, como se fosse o mesmo subnível. Então, eu tenho 6 elétrons para colocar. Olha como é que eu coloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simples assim. São 2 subníveis diferentes, com energias diferentes, mas energias estão tão próximas que os 6 elétrons entram como se fosse o mesmo subnível. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a verdade da coisa. É lógico que aquela regrinha mais simplificada, dos cursinhos, de trazer um elétron daqui para cá, acaba funcionando. E o aluno acerta de qualquer maneira, ok? Mas isso é bom, porque agora nós vamos ver os outros elementos, 25, 26, nós vamos até o 30, vendo quando é que obedece, quando é que não obedece ao diagrama de Linus-Pauling. Está aqui o número atômico 24, que a gente já viu que a configuração real dele é essa daí, né? Ok? Que era 4s2, 3d4, ficou 4s1, 3d5. O manganês, de número atômico 25, que vem depois do crômio, ele obedece a regrinha de Linus-Pauling. Então você não se preocupa, está escrito em azul para você não se preocupar. Você vai se preocupar com o crômio, porque realmente é exceção, por isso que está escrito em vermelho. Então, termina em 4s2, 3d5, não tem nada para mudar. Agora, interessante é que aquilo que eu expliquei, ó, 4s2, 3d5, beleza, ninguém erra. Agora, aquilo que eu expliquei dos subníveis 4s e 3d estarem tão próximos que ele sai preenchendo como se fossem o mesmo subnível, continua valendo. Quantos elétrons eu vou colocar? 7. Olha como é que entra esses 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesmo que o aluno não saiba disso, acha que entra primeiro esses 2 e depois esses 5, ele acerta. Então, geralmente, isso não é ensinado em sala de aula. Não precisa o aluno saber a verdade da coisa. Ele acerta, mesmo errando, seria a explicação. Porque ele coloca 4s2, coloca o 5 e acerta de qualquer jeito. Mas você está sabendo a coisa como ela é. Como é que entram esses 7 elétrons? Primeiro 2, depois 5? Não. Os 7 elétrons entram como se fosse um subnível só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Mas mesmo quem não sabe disso, acerta. Ok? Então não se preocupe com manganês, nem com ferro. Temos quantos elétrons para colocar? 8. Aí tem gente que acha que entra primeiro esses 2 e para colocar os 6 ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas nós sabemos como é que os 8 elétrons entram. Vamos lá. Como se fosse o mesmo subnível. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2. 7, 8. Então, quem não sabe a verdade das coisas e quem sabe, acerta do mesmo jeito. Não é exceção ao diagrama de Linus-Pauling, só que a maneira como os elétrons vão entrando nos subníveis não é como muitos acham. Que primeiro entra o 4s2 e depois entra o 3d6. Mas ou de um jeito ou do outro, o aluno acerta. Ok? Vamos para o próximo. Cobalto 27. Também não é exceção. Quem sabe, quem não sabe, acerta. Por quê? Quem não sabe acha que entra primeiro os 2, depois o 7. Como é que ele coloca o 7? 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele volta. 6, 7. Nós que sabemos que de 24 em diante, né, os subníveis
4s e 3d estão tão próximos que eles se comportam como se fosse um só. São 9 elétrons para colocar. Como é que a gente coloca? Primeiro todo mundo recebe um, o S e o D. Depois eu começo a colocar o segundo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda faltam 3. Aí eu volto. 7, 8, 9. Então, quem acha que primeiro entra os 2, depois o 7, acerta. E quem sabe, como nós, eu e você, que os 9 entram como se fosse o mesmo subnível, acerta e sabendo a verdade das coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não se preocupe, qualquer um acerta esse exemplo. A diferença é que agora você sabe realmente como é que acontece. O 28 do mesmo jeito. 4s2, 3d8. Quem acha que primeiro entra 2 e depois 8? Acerta, ele coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós que temos 10 elétrons para colocar, me ajude. Como é que você coloca os 10 elétrons? Como se o subnível 4s e o 3d fosse o mesmo subnível. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí você volta. 7, 8, 9, 10. Quem sabe e quem não sabe, acertou. O 25, o 26, o 27, o 28 não são exceções. Obedecem ao diagrama de Linus Pauling, só que tem um detalhe, que muita gente não sabe. Eles se comportam como se fosse o mesmo subnível. Quem sabe disso e quem não sabe, acerta. Então fique tranquilo. Vamos agora para o 29, fizemos até o 28, né? Voltando um, ó, fizemos até o 28. A sua preocupação até agora é só com o 24, aquela regrinha S2D4 que se transforma em S1D5, ok? Só que você aprendeu algo muito especial em relação a esses que não são exceção. Quando chega no 29 e no 30, para finalizar, para preencher o 3D10, né? Agora acontece o seguinte, ó, o 4S é menos energético do que o 3D, até o 28. São próximos as energias, por isso que preenche como se fosse uma coisa só. Mas no 29 e no 30, o 3D já passa a ser menos energético do que o 4S. Então a ordem se inverte aí, é algo também interessante, ó. Não é mais 4S, 2, 3D, alguma coisa. É 3D e o 4S, ok? Então vamos fazer isso, mostrando aí o 29 e o 30. Lembrando que aqui foi a nossa exceção, o 28 foi o último que nós fizemos, sem nenhum problema, né? Vamos agora para o 29. O 29 é aquela regrinha que todo mundo também aprende, né? Que quando é S2, 3D9, tira 1 do S e leva para o 10. Então vai ficar 4S1, 3D10. 4S1, 3D10. Alexandre, eu me lembro que lá no cursinho realmente falaram isso. Agora, será que falaram que na verdade se inverte a energia? Não é mais 4S1, 3D10, é 3D10, 4S1. Então é outro detalhe que geralmente não se fala, e como aqui eu estou ensinando tudo sem deixar nada de fora, eu estou falando até isso. Então no elemento 29 é uma exceção, está escrito em vermelho, não é 4S2, 3D9, é 4S1, 3D10, que é uma regrinha que muitos alunos sabem, só que nesse caso, no 29 e no 30, o 3D10 passa a ser menos energético do que o 4S1, ok? Beleza. Pessoal, e para fechar ainda com chave de ouro, são quantos elétrons? 11. Eles entram como se fosse um subnível só, ok? Olha como é que os 11 entram. Vamos lá, primeiro para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que eu fui até o S como se fosse uma coisa só. 6. Faltam 5. Vamos voltar agora. Para baixo agora. 7, 8, 9, 10, 11. Ficou aquela brincadeirinha de sair 1 do 4S2 e ir para o 3D9. Para ficar 4S1, 3D10. Isso é uma maneira de explicar. Na verdade, eles entram como se fosse um subnível só. 11 elétrons e agora entra primeiro no 3D. Porque o 3D passa a ser menos energético do que o 4S. Me ajuda de novo? Como é que a gente coloca esses 11 elétrons? Como se os subníveis 3D e 4S fossem um só.
1, 2, 3, 4, 5, 6, aí volta. 7, 8, 9, 10, 11, ok? Para não ter que explicar tudo isso, geralmente se fala aquela brincadeirinha de tirar 1 do S e passar para o D9 para ficar S1, D10. Agora, não pode esquecer também de explicar que o 3D é menos energético do que o 4S, está aqui o 29. E o 30? O 30 não é exceção. 4S2, 3D10. Não tem nada para fazer. Alguém poderia dizer, ok, obedecer ao diagrama de Linus Pauling, só que isso é a configuração teórica. Sabe por quê? Porque eu te disse que no 29 e no 30, o 3D passa a ser menos energético do que o 4S. Então a configuração real do 30, que geralmente ninguém fala disso, porque só fez mudar a energia, o 3D veio antes do 4S, essa é a configuração real do zinco, tá bom? Então tá aí o nosso primeiro caso. O primeiro caso foi S1D4, que se transforma em S1D5, o 24, o 29, que seria S2D9, que fica S1D10, só que não é S1D10, é D10S1, e o 30. O 30 que não muda nada, 24, 29 e 30, só os três que estão em vermelho nessa tela aqui aparecendo, as três exceções que a gente tem que se preocupar. Porque na prática não é 4S2, 3D10, é 3D10, 4S2, ok? Beleza, só para confirmar isso, né? Quando o Z passa a ser maior do que 29, a energia do subnível 4S fica maior do que a energia do subnível D. Ok? E obedece à regrinha de Rand. Nós vimos isso no 29 e no 30, que o 3D ficou menos energético do que o 4S. Nós colocamos 11 elétrons e para colocar 12 elétrons, será que entrou 10 depois 2? Não, mas mesmo quem não sabe disso acerta. Se ele colocar 10 e 2, ele acerta, mas nós, como foi que a gente colocou esses 12 elétrons? Vamos lá, como se esses subníveis 3D e 4S fossem o mesmo subnível, porque a energia é muito próxima, e o 3D é menos energético, por isso que a gente começa por ele. Ó. Olha como foi que a gente colocou. Primeiro todas as setinhas para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu volto para colocar mais 6, porque são 12 elétrons. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi assim que entraram os 12 elétrons. Então as exceções são o 24, o 29 e o 30, que eu chamei de primeiro caso. Voltamos já já para explicar o segundo e último caso de configurações especiais, mostrando todos os detalhes sobre apenas alguns elementos, na verdade 20, que não obedecem ao diagrama de Linus Pauling. Nós vimos 3, só que esses 3 são os casos que geralmente se cobram em prova, e na verdade dos 3, o 30 geralmente nem é cobrado, né? Porque o 30 é apenas uma inversão entre a energia do 3D e do 4S. Agora o 24 e o 29 são clássicos. Geralmente, quando uma prova de alto nível cobra configuração especial, ele cobra o 24 e o 29. Por isso que eu já estou até finalizando essa parte, porque explicar o segundo caso, que é praticamente a mesma coisa, só que agora vai ser entre o 4D e o 5S, ou seja, nós vamos avançar um nível, né, mais uma camada, já seria muito raro a gente encontrar isso, até porque as regras são muito parecidas, mas a gente volta já já para estudá-las.